Bom, queria falar um pouquinho sobre uma competição na qual eu participei, a National Cyber League. Basicamente é uma competição virtual, não tive que ir para nenhum lugar, diferente da outra que eu falei no outro vídeo. Mas ela é bem bacana porque tem muitos recursos direto no navegador. Eu não preciso ter uma máquina super poderosa para participar. Vou mostrar um pouquinho de como é que é por dentro da plataforma, quanto que eu tirei, né? Quanto que eu consegui completar das provas que eles propõem. E tem algumas fases, né? Tem o que eles chamam de Gymnasium, que é onde você pode praticar, e aí tem os vários tópicos dentro de cibersegurança que eu queria mostrar para vocês, né? E é bem interessante porque a escola proveu o ingresso nessa competição. Eu não tive que pagar. Era em torno de uns US$ 35, mas como não tinha muita gente participando, o departamento lá de cibersegurança conseguiu prover um voucher para que eu pudesse participar. Bom, aqui quero mostrar para vocês como é que é por dentro, né? Como eu falei, eles vão mostrando todo semestre tem, né? Toda temporada. Então, no caso, essa que eu participei por último foi o Spring. É, eu não consegui completar muita coisa, um quarto só. Mas aqui tem os tópicos, né? Que eu vou abordar um pouquinho depois e vou até mostrar alguns sites sobre cada um desses tópicos, né? Então, Open Source Intelligence, basicamente, inteligência de código aberto, criptografia, quebrar senhas, forense, né? Ciência forense, de você conseguir investigar as pistas que você tem e conseguir tirar alguma informação daquilo, né? Aqui mais para baixo você consegue até ver eles dando uma mapeada todas os tópicos que eu cheguei a fazer, quanto que eu cheguei a fazer, não foi muita coisa, né? Ainda tô começando a me acostumar com esses tópicos de cibersegurança. Como eu falei, esses vídeos vão ser mais para documentar minha jornada. Quem sabe eu conseguir começar a agregar algo mais útil para quem estiver assistindo. Aqui, então, começar um pouquinho a falar da jornada. Já falei sobre a experiência, um pouquinho da experiência que eu tive nessa competição. E vou explorar um pouquinho cada um daqueles tópicos que vocês viram, né? Então, justamente é o poder da inteligência de código aberto. OSINT vem de Open Source Intelligence. Então, tudo que tiver disponível, a gente pode usar na internet. Então, muitas vezes as pessoas postam sobre a sua vida nas redes sociais. E se a pessoa deixa tudo liberado, isso é não necessariamente código aberto, né? É uma fonte aberta. E você pode usar aquilo para investigar, para você descobrir se a pessoa estava no lugar que ela disse que estava em determinada data, para investigar um determinado crime, coisas assim. Por exemplo, esse é um framework, né? Então, como se fosse um mapa de OSINT que você pode usar para se inspirar, para saber por onde começar, o que procurar. Então, por exemplo, você pode procurar por endereços de e-mail, fazer uma busca, e aí eles oferecem alguns lugares em que você pode fazer essa busca. Às vezes tem bancos de dados com esses e-mails, onde alguns mecanismos de busca que vão justamente mapear CNPJs, por exemplo, e aí consegue já trazer todos os e-mails, todos os nomes, CPFs vinculados àquele CNPJ, aí você consegue fazer uma investigação e ir mapeando tudo o que está acontecendo, né? Isso é uma área bem interessante. E por ser, justamente, se você está atento e usar sempre fontes abertas, você permanece seguro, porque é uma questão da cibersegurança também, para se diferenciar dos criminosos, é justamente ter permissão de fazer aquilo que se propõe a fazer, né? Esse Shodan aqui é uma outra ferramenta muito poderosa. Tem uma versão paga com todos os recursos, mas mesmo na versão gratuita você já consegue ter acesso a muitas coisas. Então, por exemplo, aqui ele vai encontrar tudo que está mapeado na internet. E na verdade, aqui ele consegue fazer de uma maneira mais estruturada algo que você conseguiria fazer no Google, com o que a gente chama de Google Docs, que é você fazer uma. Porque o Google, o que ele faz? Ele tem alguns robôs que vão mapeando tudo que está na internet. Eles vão vendo todos os sites, todos os conteúdos. E se você sabe perguntar e fazer os filtros na busca do Google, ele te retorna coisas muito interessantes. Então, se você procurar especificamente por um endereço de IP ou por algum tipo de máquina, você pode encontrar câmeras que, se alguém não configurou a segurança, está sem senha ou está usando a senha que veio do fabricante, você consegue usando o Google de uma maneira aberta, porque a pessoa simplesmente deixou aberta. É como se ela tem a garagem de casa e ela simplesmente deixou o portão aberto.
Tá aberto, você teoricamente você consegue entrar. Bom, continuando, a gente consegue ver um pouco mais sobre criptografia. Criptografia nada mais é, falando de uma maneira bem simples, né? Você justamente codificar, transformar o que está escrito numa linguagem que você compreende para uma que você não compreende, no propósito de proteger a mensagem que está sendo transmitida. Então, você basicamente falar no idioma com a outra pessoa, mas torcer para que todos aqueles intermediários não falem a mesma língua, não usem o mesmo código, né? Tanto que a mensagem não vai fazer sentido se ela for obtida de uma maneira ilícita, enquanto ela está sendo transmitida. Um site bem legal é esse aqui, que é o que você pode chama de CyberChef. E aqui tem uma variedade gigantesca de diferentes códigos que você pode usar para tanto encriptar como desencriptar a mensagem. Você pode usar uma combinação deles. Então, nesse exemplo aqui, eu usei o código binário simples, então cada caractere é uma string, né, uma sequência de zeros e uns. Então, e a cada vez que eu seleciono alguma coisa aqui, se eu escrever 2024, cada um dos números, por exemplo, o número 2 vai ser justamente essa cadeia de números toda aqui. Aí você vê que ela se repete justamente. E você pode combinar do jeito que você quiser. Então, muitas vezes você vai ter uma mensagem escrita dentro de um arquivo e você precisa descobrir que código que ela está usando para que você possa desencriptar e ver o que está escrito. Próximo tópico que eles colocaram na competição é sobre quebrar senhas e, no caso, proteger os seus dados, né? Tem algumas ferramentas, como por exemplo vocês podem ver aqui, esse John the Ripper e Hashcat, que usam alguns desses métodos para quebrar senhas, né? Então, quando se diz força bruta é justamente ele vai tentar todas as combinações possíveis. Isso demora muito tempo. Se você sabe, tem uma noção de que a senha que está sendo usada é uma senha simples, então ele vai tentar o 0000, 0001 e aí vai testando em ordem para eliminar essas possibilidades. Ou um dicionário. Às vezes você pode pegar, tem muitos estudos, né, muitas pesquisas mostrando as senhas mais comuns que as pessoas utilizam, e aí você pode formar um dicionário com aquilo e pedir para que ele justamente tente aquelas senhas primeiro. Então, password 01, em vez de ficar tentando na força bruta adivinhar o que tem ali, porque isso requer um poder de computação muito grande, dependendo do tamanho da senha e da complexidade. Por isso que a gente sempre recomenda você colocar caractere maiúsculo, minúsculo, número, símbolo, porque aí aumenta assim, exponencialmente o número de possibilidades. Então, que faz com que um ataque de força bruta fique bem mais difícil, não seja viável e faça com que talvez os criminosos decidam simplesmente desistir, porque não vale a pena usar o poder computacional e demora demais para fazer esse tipo de coisa. Bom, aqui para você justamente instalar o programa, se você quiser aprender a usar, eu vou mostrar ele, que ele já vem até embutido dentro de um outro sistema operacional, que é usado pelo povo de cibersegurança justamente para fazer pesquisas, para praticar, para entender como funciona de maneira ofensiva e defensiva, né, os seus sistemas de segurança. Hashcat, esse é outro que praticamente faz a mesma coisa, tem outros métodos, mas como ferramenta ele vai cumprir a mesma função. E aqui aproveito para recomendar o Bitwarden. Não é um vídeo patrocinado, poderia, mas esse é o que eu uso. Vocês podem até ver aqui em cima o ícone do Bitwarden. Ele é basicamente o que chama de Password Manager, né? Então ele vai gerenciar as suas senhas. Você consegue salvar nele, em vez de é melhor e mais seguro do que salvar no navegador, porque tantos sites com scripts maliciosos que já sabem como burlar essa segurança embutida no navegador. Então, usando um desse aqui, você consegue organizar suas senhas e você consegue ter o aplicativo para celular, o aplicativo para computador, a extensão de navegador, facilita muito a vida. Ele também consegue usar passkeys, ou seja, quando você vai usar algum website, ele não necessariamente pede sua senha, mas uma passkey, ou seja, que pode ser algum outro item que você possui. Pode ser um pendrive físico, para quem tem assinatura digital, que você simplesmente pluga no computador e aí ele reconhece. Você pode guardar esse tipo de coisa lá. E é 100% gratuito,
código aberto, então se você quiser você pode saber como é que ele está sendo escrito, como é que ele está protegendo os seus dados. Então recomendo aí. Bom, forense digital, como eu cheguei a falar um pouco antes, é você ter a capacidade de investigar baseado nos ativos digitais que você encontrar. Então, você tem uma fotografia que foi tirada, aquela fotografia tem os metadados, ou seja, costuma dizer, dependendo, ela pode dizer o aparelho com que ela foi tirada, em que momento que ela foi tirada, a localização, e se ela foi mexida. Então, tem algumas aplicações que conseguem examinar isso, né? Então, por exemplo, esse FTK Imager, ele consegue justamente fazer uma cópia exata, precisa desse ativo, para que você possa, então, mexendo para fazer os testes para entender o que aconteceu sem alterar a evidência principal, né? Então, você pode ver, tem muitas dessas ferramentas que elas são gratuitas. Se for usar em grande escala, talvez precise ser paga, mas é algo que você pode usar para justamente aprender, né? Então tem esse AutoPsy e esse FTK Imager. E como eu falei, no Kali tem algumas outras ferramentas. E como isso tudo é um código, é tudo código aberto, é tudo sustentado pela comunidade. Então existem muitas opções, né? Você não fica preso a simplesmente um tipo de software. Esse é um dos benefícios de usar o código aberto, como eu falei, né? No caso, um sistema operacional como o Linux. Você pode testar outros recursos, você pode usar o LibreOffice, que é uma alternativa à Microsoft, e funciona super bem. Talvez não tenha todos os recursos que você precisa, mas se você é um usuário muito comum, provavelmente vai atender suas necessidades. Usar registros para detectar atividades suspeitas. Então, como os computadores são totalmente programáveis, muitos softwares são preparados para registrar tudo o que está acontecendo, todos os dados que estão passando, e vão guardando isso em arquivos que ficam bem grandes. E a gente analisar isso no olho é muito cansativo, muito ineficiente. Então, existem algumas ferramentas que vão ser usadas para justamente lidar com isso, e porque também você tem uma máquina gerando muitos logs, muitos arquivos, mas se você está cuidando de várias máquinas num período de tempo muito grande, fica inviável fazer. Então, tem essa ferramenta Splunk, que é bem usada no mundo corporativo. Eu vou mostrar alguma outra, que se chama Wazoo, que eu uso no meu trabalho, que é open source, né, e gratuita. E essas ferramentas elas são sistemas que a gente chama de SIEM, que é Security Incident Management. Ou seja, ela consegue gerenciar, ela não é tão preventiva, ela é mais em relação a detectar o que está acontecendo. Então, ela vai analisar todo o tráfego, todas as atitudes que estão sendo tomadas ali pelos computadores e vai te mostrar o que pode ser suspeito para que você então investigue. Então, ela salva muito, muito tempo mesmo. Então, esse aqui é o Splunk, é usado bastante por empresas grandes. Não tem uma versão gratuita, mas uma alternativa que funciona super bem para a gente é o Azul. Então, como você pode ver, você vai, nesse caso aqui, simplificando, você vai instalar um agente, ou seja, um programinha dentro do computador que você quer analisar, e esse programa vai justamente passar, analisando tudo o que está acontecendo, produzir um relatório e enviar para uma outra entidade que você vai estar criando, que é o dashboard, né? Então, numa outra máquina você cria aquilo que vai estar recebendo todos esses logs, vai juntar tudo e fazer os gráficos, montar relatórios, funciona super bem e é gratuita. Eu vou até mostrar um pouquinho de como a gente usa ela por dentro. Bom, aqui vocês estão vendo a minha tela. Nesse caso, esse aqui não são os servidores que a gente usa, isso aqui é de uma classe que justamente a gente usa para aprender. Então, os alunos criam máquinas virtuais, instalam os agentes e mandam para esse outro dashboard separado para justamente ter essa oportunidade de aprender, de praticar, utilizar esse tipo de sistema, né? Então, você vai ver o tipo de máquina que está sendo analisada, alguns você consegue ver os logs, o que aconteceu, qual foi o ID que deu errado, você consegue analisar tudo isso no detalhe mesmo. Eu demorei um pouquinho, a máquina se desconectou, mas então aqui vocês podem ver todas as máquinas virtuais. Então, esses aqui são os alunos que criaram máquinas Windows, essas aqui usam um Linux com Ubuntu,
E aí você consegue entrar em cada um deles para ver quais são os problemas. E ele vai te passar bem detalhadinho, você consegue produzir relatórios. Então, isso aqui facilita muito o trabalho de cibersegurança, principalmente do povo de entrada, que trabalha no SOC, né, no Security Operations Center de nível 1, que é basicamente você analisar o que está acontecendo e então passar para aqueles que vão tomar uma atitude em relação àquilo. Outra técnica muito interessante é analisar o tráfego da rede, né? Porque muita coisa acontece não só dentro do seu computador, mas justamente os bits e bytes que estão trafegando na internet, saindo do seu computador, entre servidores. E uma ferramenta que é muito interessante para a gente usar é justamente o Wireshark. Aqui, eu acho que meu vídeo travou, mas acho que vocês estão me escutando. A gente consegue analisar justamente os bytes, né, as requisições, os pacotes que estão sendo enviados dentro dos computadores na rede. Então esse PNWCast 118 aqui é o meu computador enviando alguma coisa para esse outro endereço de IP. Se eu acessei um site, você pode ver que o site está baseado na AWS, com o serviço de computação em nuvem da Amazon. A gente consegue analisar aqui dentro, dependendo da segurança, se não estiver muito bem feita, podem ter uma senha vazada aqui. Então, você tem uma conexão com o website, se o website não está criptografado, você consegue ver tudo que foi transmitido nos pacotes. Agora voltou a funcionar. Mas então, é basicamente isso aqui com o Wireshark. É possível, da mesma maneira, você analisar redes Wi-Fi. O Wireshark, no caso, ele vai fazer de acordo com a interface de rede que você tem no seu computador. Então, se o computador está conectado no cabo, todo o que for passado pelo cabo. Se você tem uma máquina virtual, a máquina virtual vai ter outra interface, ele não vai estar necessariamente mostrando se você decidiu não capturar aquilo, né? Ou o módulo de Wi-Fi, então você seleciona. Então, o Wireshark é uma ferramenta mais manual, né? Não é automatizada para mostrar o que está acontecendo. Você vai ali na unha para ver o que você quer ver. Tem uma outra parte legal, que é você analisar vulnerabilidades. Você procurar e encontrar pontos fracos, porque boa parte do que acontece em cibersegurança não é porque não existe uma solução, mas porque a pessoa, o responsável, não aplicou aquela solução, né? Então tem uma porta aberta, a solução simples é você simplesmente fechar a porta, não precisa inventar nada do outro mundo, mas as pessoas esquecem, não sabem como fazer e tem muitas outras razões. E um exemplo de ferramenta é o Nmap, que ele basicamente procura por portas abertas. Então ele vai analisar alguns endereços de IP, todas aquelas portas, algumas portas costumeiramente ficam abertas, como a porta para SSH, Secure Shell, que é para fazer uma conexão remota, mas pode ser que existam outras que foram deixadas abertas, não sem motivo nenhum. E se você não tem configurado no firewall, né, um firewall basicamente pode ser um software ou até mesmo um dispositivo físico, instruções específicas sobre, ok, se alguém tentar acessar essa porta, você não deixa. Porque você pode, mesmo que você não tenha fechado aquela porta no computador, você pode configurar o firewall para te proteger desse caso. Então, são muitas configurações que a gente precisa lembrar de aplicar para que estejamos protegidos. Não é nada de outro mundo. Boa parte dos erros, boa parte dos hacks, dos vazamentos, são erros simples que já existiam alguma solução. No caso aqui, sendo mais específico, para aplicativos web, então tem várias técnicas específicas para você lidar com uma aplicação web, porque você pode querer entender como funciona o sistema, o hardware do seu computador, ou se você quiser obter o dado de um aplicativo que está na internet, que você abre o navegador e acessa por lá. Um bom exemplo é SQL Injection, porque muitas vezes você tem um sistema e você vai acessar, e você faz alguma busca, e ele vai no banco de dados procurar aquela informação. Aqui o SQL Injection é basicamente você usar um comando que quando o banco de dados receber, ele vai interpretar aquilo de uma maneira diferente. Então você vai colocar um código e ele vai entender que é o quê? Quer dizer que eu preciso mostrar determinada informação, sendo que se você simplesmente buscasse por ela, não seria permitido. Então, por exemplo, você encontrar um nome de usuário. Você vai procurar você bota o nome
para mostrar o e-mail. Ele não deveria mostrar, mas se você colocar num determinado código, ele vai entender que não, tá bom, eu preciso mostrar tudo então. E se você, justamente essas são algumas configurações que se você não fizer, vai vazar informações importantes. Outro tópico legal é explorar justamente essa defesa ofensiva, digamos assim, né? Porque existe um software, no caso um sistema operacional que se chama Metasploitable, que é um sistema intencionalmente vulnerável. Então, não sei porque a câmera parou de novo. Então, esse sistema ele é feito de uma maneira vulnerável. Então, você pode aplicar entender como funcionam os ataques, né? Você performa nele, você vai conseguir obter determinado acesso, você vai conseguir acesso a bancos de dados, ao shell do computador, ou seja, a interface de comando, e você mostra como alguns truques, né? Podem ser muito simples, mas tem um impacto assim desastroso em sistemas se não forem bem cuidados, né? Bom, aqui está o Nmap, você pode baixar e usar no seu próprio computador se você quiser. Ele tem uma interface. Na verdade, esse todos essas ferramentas, elas são feitas principalmente para usar na linha de comando, mas em alguns casos eles criam uma interface de usuário para facilitar, mas eles estão todos disponíveis na linha de comando. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui dentro a interface dele, no caso eu não rodei nenhum scan, mas aqui você consegue colocar o endereço, então você coloca 198.62.225, o endereço que for, e você define que portas que você quer que ele scanne, porque são muitas, né? Então você pode especificar o tipo de protocolo, um range específico para ele procurar, e aí depois de um tempo ele vai trazer o resultado. É bem interessante, ajuda bastante. É simples, mas funciona. Outro software que a gente usa mesmo, na empresa que eu trabalho, é o Greenbone, que aqui no caso ele vai realizar alguns outros análises, não necessariamente, não apenas de portas abertas, mas ele vai analisar o sistema e entender que, ok, esse tipo de sistema pode ter um determinado tipo de falha, então você precisa atualizar. Ele vai mostrar e vai trazer relatórios falando que, olha, essa máquina X aqui está aberta, é vulnerável desse jeito, o jeito de você consertar é esse aqui. Facilitando, então, você consertar, porque a gente sabe que são tantas coisinhas que fatalmente alguma vai passar. Mas com serviços como esse, fica mais fácil você. E aqui, ao você analisar, você vai perceber que tem muitas vulnerabilidades. Então você vai conseguir pesar e decidir o que é prioridade e o que não é, né? Ver que uma vulnerabilidade mais crítica vale mais a pena focar do que talvez algumas 5 de médio impacto. Alguma coisa que você decide ignorar, um risco que você decide mitigar, ignorar, transferir ou simplesmente evitar. Então você fala, não, puxa vida, esse tipo de software tem essa vulnerabilidade, então vamos escolher outro software. Simplesmente assim. Assim como o framework de OSINT, existe esse OWASP, que é justamente para facilitar a procura de vulnerabilidades, né? Porque, como eu falei, tem tantas coisas para procurar que se você já tem um mapa, um método para você procurar, você vai acabar encontrando, já facilita. Você consegue estruturar as estratégias de defesa da empresa de uma maneira muito mais eficiente. Bom, foi isso dessa vez. Eu sei que o vídeo está bem grande, provavelmente eu vou fazer alguns cortes. Como eu falei, é mais para documentar minha jornada do que eu vou aprendendo. Provavelmente os vídeos vão ficando melhores. Em algum momento eu vou conseguir fazer uma versão melhor desse vídeo aqui, mais produzida. No caso, eu estou editando tudo eu mesmo, por isso que eu resolvi fazer em PowerPoint para ficar mais fácil. Mas agradeço aí a atenção. Se tiver algum tema, se alguma pergunta, pode fazer. Se quiser se inscrever no canal, então a gente vai desenvolvendo isso junto. Então, muito obrigado. Então, muito obrigado por estar assistindo. Como eu falei, isso aqui é mais para documentar a minha jornada. Provavelmente eu vou fazer alguma versão melhor desses vídeos, mas isso é o que eu tenho disponível agora. Então, muito obrigado por assistir.